queremos realmente entrar na presença de Deus, queremos estar juntos diante do Senhor. E eu estava pensando agora, às vezes as pessoas perguntam um pouco sobre o TJC2, nossas atividades, nossos objetivos, e eu diria que esta reunião que nós fazemos, né, no terceiro sábado do mês, é a nossa reunião mais importante, porque o nosso fundamento, o que nós queremos é que Deus cumpra os propósitos dele. E o que nós podemos fazer? Sim, Deus vai indicar, Ele vai nos dar atividades, tem coisas que podem ser feitas, mas nada pode ser feito sem a direção do Senhor e nada pode ser feito sem oração. Então, nessa reunião, nós não só oramos, mas nós também falamos um pouquinho para renovar nossa visão. Essa reunião é para que a gente tenha uma visão sempre nova. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre a importância, como é uma reunião de oração. Nós estamos sempre falando sobre o que é oração, o mistério da oração, por que é importante a gente orar, se é alguma coisa que Deus já quer fazer, e na verdade nós não temos a capacidade de fazer. Então, é tudo um grande mistério, mas uma das coisas que eu quero enfatizar hoje é que Deus não gosta de coisas rotineiras, Ele gosta de hábitos, Ele gosta de fidelidade, assim como a gente come diariamente, dorme, temos todas as nossas rotinas, as nossas disciplinas são importantes, mas as Escrituras nos mostram com muita clareza que Deus não gosta de atividades que nós fazemos apenas como uma rotina. Deus sempre quer que nós façamos tudo com todo o nosso coração. Então, que o terceiro sábado do mês é um hábito, é algo que nós já colocamos como parte da nossa agenda, das nossas atividades, isso é importante. Mas ele não quer que isso seja apenas uma rotina. Bom, é o terceiro sábado, vou participar, vou ver tal. A sua oração diária, a sua comunhão com Deus, sua leitura da Bíblia, tudo tem que ser feito com todo o coração. E para fazer com todo o coração, a gente precisa sempre ser renovado. Nós precisamos pensar: o que nós estamos fazendo? Para que é o TJC2? Qual a visão que Deus nos deu? Para que nós estamos orando? Então, tudo isso faz parte de algo muito importante nessa reunião mensal. Nós sempre buscamos ao Senhor, eu busco o Senhor, sei que cada um que tem responsabilidade, cada um está realmente orando e pedindo: Deus, como nós podemos nos conectar, como que nós podemos realmente receber, não só falar: Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para dizer que nós concordamos com o teu propósito, nós oramos por aquilo que o Senhor mostrou na palavra, que é o teu desejo de formar um novo homem, de reconciliar, de preparar um povo para a volta do Senhor, mas nós queremos realmente que seja algo novo, que venha um vento do Espírito Santo para renovar nossa visão. Eu vou falar daqui um pouquinho, né, sobre um texto bíblico, mas antes de compartilhar, eu vou dar uma oportunidade agora para a Elaine que está conosco, de Porto Feliz. Ela vai comentar um pouco com vocês, porque um dos nossos desejos e um dos alvos que Deus colocou no nosso coração, que faz parte do fundamento do TJC2 e de tudo, não é só TJC2. Se for trabalhar com missões ou pela própria igreja, em cada área que Deus colocar a gente, tudo depende de oração. E a oração, ela funciona. Nós estamos aqui, às vezes, com
40 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. A oração, ela funciona melhor em grupos pequenos. Então, um dos nossos grandes objetivos, uma das coisas que Deus tem colocado assim, para uma estratégia para que os propósitos de Deus sejam avançados é estimular os grupos de oração em cada cidade, em cada localidade. E nós temos, nem todos sabem, então nós queríamos trazer isso mais ao conhecimento e incentivar mais a interação, porque nós temos um grupinho de 4 pessoas que se reúne, ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria dizer assim, que ela vai compartilhar e outras reuniões nós vamos continuar fazendo isso para que vocês saibam que tem um grupo de pessoas que estão orando pelos grupos de oração e que estão se dispondo a ajudar, a fortalecer, aconselhar, dar ferramentas, enfim, tudo que é necessário. Então, Elaine pode compartilhar conosco um pouco sobre isso. Obrigado, Christopher, pela oportunidade. Shalom, Igreja Amada do Senhor. Eu sou Elaine Jidzinski, como Cristo falou, faço parte de um pequeno grupo de 4 pessoas, que é parte integrante desse grupo maior. Esse grupo é formado por mim, Porto Feliz, pela Clare Classe, que está em Porto Alegre, pela Daniela Porchat e pelo Roberto Porchat, ambos no Rio de Janeiro. E esse grupo, apesar de pequeno, a gente se reúne regularmente, né? E qual a nossa missão? A nossa missão é apoiar a missão do TJC2, a visão do novo homem, né? A formação do novo homem, e principalmente apoiar os líderes de grupos de oração. E grupos de oração bastam ter 2 para ser um grupo de oração que também tem esse encargo muito forte no coração, de orar por esse chamado, orar por essa visão, de orar por Israel, tem isso no coração e igualmente ora regularmente. Então, nós existimos para orar por esses líderes de pequenos grupos de oração, para colocá-los em contato com estes grupos, né? Se alguém deseja fazer parte de um grupo desses, seja presencial, seja online, procure a mim, né? Tem o telefone nos comentários, ou um de nós 4, para que a gente possa incluí-lo na nossa lista de oração, apoiá-lo, e também estamos em contato com a liderança do TJC2, né? Com o Christopher, que é o nosso líder aqui em Brasil, por sua vez, o Christopher com a liderança mundial e com os nossos irmãos judeus e líderes de igreja. Qual é a nossa intenção, o nosso encargo? É formar uma rede de apoio para que nós estejamos em contato, prover informações atuais. Nem sempre a mídia retrata o que é verdadeiro, o que reflete a realidade. Muitas vezes Deus dá uma revelação que é para este grupo, né? Que é para pequenos grupos ou para este grupo maior. Então, nós temos um grupo com estes líderes de oração, onde nós nos mantemos atualizados com o que Deus está fazendo e prontos para compartilhar qualquer informação, esclarecer qualquer dúvida, apoiá-los nesse encargo de intercessão que sabemos que é desafiador. Então, nós 4 nos colocamos à disposição, nos procurem, seja qual for a sua demanda. Se você tem esse chamado no coração, saiba que nós existimos para apoiar você. Muito bom. Então, isso nós queríamos realmente que houvesse, né, essa possibilidade de essa abertura, né, para todas as pessoas que querem começar um grupo ou que precisam de um apoio. Como eu acabei de falar, assim, a oração é algo que é uma disciplina, de certa forma. A gente não ora somente na hora que a gente sente uma grande inspiração, a gente ora regularmente, a gente se dedica para isso. Isso é nossa fonte de vida, nossa fonte de comunhão com o Senhor. Mas a oração, ela precisa de alimento, ela precisa da palavra, ela precisa de comunhão, ela precisa de renovação, porque a oração, Jesus mesmo falou assim, não são
não devem ser, né, às vezes se tornam, né, mas não devem ser vãs repetições. Nós não queremos só cumprir uma obrigação, nós não queremos apenas sempre. A oração é perseverante, então muitas vezes nós oramos dia após dia, semana após semana, pelas mesmas coisas, mas não queremos que sejam vãs repetições. Então, tudo isso precisa sempre de ajuda, de intercâmbio, de reforço e assim por diante. Então, essa reunião mensal é para isso. Agora eu queria pedir à irmã Ádula para falar, porque, como a Elaine acabou de falar, assim, existem conexões entre nós aqui no Brasil, Brasil é um país enorme, então tem contato entre diversas partes do Brasil, né? Isso nós queremos sempre fazer, mas nós também nos conectamos com os intercessores e com os irmãos que estão com essa visão em outras partes do mundo. E a irmã Ávila tem um papel importante nisso, porque ela faz parte de um grupo de intercessores de muitos países, né? Então ela vai compartilhar um pouco daquilo que ela tem recebido desses outros irmãos, inclusive do Rabino Marty Waldman, que foi aquele que recebeu a visão do TJC2 e ainda é um dos principais líderes. Então, a irmã Ádula vai compartilhar conosco para a gente ter essas informações e sentir o que os irmãos estão orando em outras partes do mundo. Sim, então existe este grupo internacional que eu acho que uma ou duas ou três pessoas é por convite, estão conectados e nos reunimos por Zoom uma vez por mês. Geralmente é o terceiro quarta-feira do mês. Então nós oramos e cercamos, especialmente nossa função internacional é de cercar os líderes internacionais do TJC2, como o Rabino Marty Waldman, o Dan Juster, Brian Cox e Johannes Fichtenbauer. E nós reunimos nessa quarta-feira e eu achei muito interessante porque o líder da Intercessores TJC2 em Israel se chama Bracha, ela é judia messiânica e ela coordena, assim como a Christopher aqui no Brasil, ela coordena em Israel mesmo. E alguém perguntou a ela, mas como você vê a situação de Israel, de ponto de vista como israelense agora? Como vê a situação, e foi muito interessante. Ela falou que Israel, sim, está em guerra e continua sendo em guerra desde 7 de outubro, desde a invasão horrível que realmente mudou a situação e foi o golpe, depois do Holocausto, foi o segundo maior golpe que os judeus receberam nos últimos tempos. Todas as famílias estão afetadas por esta situação de guerra, todos perderam entes queridos, se não foi em 7 de outubro, mas os jovens soldados que caíram defendendo o país. Então, Israel está em luto. Mas mesmo assim, ela falou, se você vê em Israel agora, tem prédios sendo construídos, tem prédios altos até prontos com apartamentos. Israel está em construção. Então, e muitas pessoas estão fazendo aliá, que significa voltando os judeus de outros países, como a França, como a Alemanha, como os Estados Unidos, estão voltando, mesmo em situação de guerra, estão voltando. Israel está crescendo. E se você estuda a situação econômica de Israel, está em crescimento. Então, mesmo em luto, mesmo em tristeza, as pessoas estão chorando, mas ao mesmo tempo construindo. Eu acho isso fantástico, porque
Deus está fazendo a obra. Deus está, através do sofrimento, através das cinzas, da destruição, Deus está construindo sua obra. E essa coisa maravilhosa, eu acho que deve ser um encorajamento para nós também podemos apropriar desse Deus é Deus, mesmo em tempo de luto e de tristeza. Deus está fazendo sua obra. Então, os israelenses, mesmo em luto, mesmo em sofrimento, eles estão, há uma ar de esperança em Israel. Então, nós lembramos que os planos de Deus são para um futuro e uma esperança. Então, essa é uma coisa. E outra coisa, esse grupo, Rabino Marty Waltman, como líder, às vezes, ele não pode participar nessas reuniões, mas essa vez ele liderou a reunião e ele falou quase o tempo todo sobre o Summit, aquele conferência, nós já anunciamos aqui que haverá está marcada uma reunião, já desde um ano, em Jerusalém, que líderes de igrejas sobem para Jerusalém para buscar o Senhor, sobretudo, de ouvir de Deus os seus planos, e cada igreja, na sua denominação, pode estudar o que nós podemos fazer, a nossa denominação, para remover a teologia de substituição, que a igreja substitui Israel, e também combater o antissemitismo. Mas agora, por causa da situação de guerra, porque o aeroporto de Tel Aviv está aberto para El Al, que é a empresa israelense, mas muitas companhias aéreas não reabriram os seus voos direto dos Estados Unidos ou da França, voos diretos, por causa do medo de estourar mais uma guerra. Então, é a responsabilidade de TJC2. Se marcamos uma reunião em outubro de 2025 e de repente estoura uma guerra, porque vocês ouviram que Israel está defendendo os drusos agora, então tem outro fronte que está abrindo Síria, o sul de Síria, defendendo o país. Líbano, a Hezbollah não acabou ainda. Hamas não acabou, Irã continua com a atitude bélica contra Israel. Então, tem vários frontes, Israel está cercado mesmo. Tem 220, 230 pessoas já inscritas neste summit, neste cúpula esta reunião, já registrados, já pagos, alguns já têm voos marcados, como algumas de nós já têm os voos comprados, mas eles estão buscando o Senhor se devem mudar a data para 2025 ou para 2026. Estão em dúvida se convém, se é melhor, se é a vontade de Deus de ficar com 2025 ou se fosse melhor. E só Deus sabe isso, porque a situação é assim a vida em Israel. A gente não pode planejar muito em frente, porque nunca sabe o futuro. Então, Bracha, esse responsável em Israel, recebeu a sugestão de jejum e oração nesse mês que vem, porque a próxima reunião será decidido em 19 de agosto de 2025, assim, há um mês. Os líderes do TJC2 vão reunir de novo e vão decidir se nós entendemos de Deus se deve ser 25 ou 26. Então, ela propõe se todos os grupos de TJC2 se sente chamado ou não de de entrar num tipo de jejum
para que a vontade de Deus seja manifesta para a liderança. Pode ser de comida, ou pode ser de celular, ou de redes sociais, ou de algum tipo de sacrifício. Então, nesse período, agora até 19 de agosto. Então, essa apenas uma sugestão, mas para o nosso grupo aqui em Curitiba, estamos fazendo isso, então, deixamos como sugestão, mas pedimos em todo caso que todos os grupos e vocês orem por essa decisão, porque significa a segurança desses líderes ao redor do mundo. Então, muito obrigada. Eu acho que é basicamente isso, mas Deus não está mudo nesse tempo. Deus está agindo, Deus está construindo, realizando sua obra, Ele está cumprindo suas promessas para Israel, mesmo quando a gente não vê. Amém. Muito bom, obrigado, irmã Ádila. E isso realmente são pedidos de oração. É bom a gente ter essas notícias sobre o que está acontecendo em Israel e também sobre essa decisão tão importante que pesa sobre a liderança do TJC2, saber se devem realmente confirmar a reunião em 2023. Essa reunião estava marcada para outubro, e foi justamente alguns dias antes da reunião marcada que aconteceu a invasão. Então, é uma responsabilidade muito grande, é muito difícil, então vamos orar que o Senhor deixe isso bem claro. Então, agora eu queria ler um texto em Mateus, capítulo 9, versículo 35, de 35 a 38. Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Talvez você pense que isso não tem muito a ver com a nossa missão específica, mas eu estou querendo enfatizar tanto a questão que é uma obra grande. Imagina se Jesus estava aqui na Terra dando a sua vida para proclamar o reino de Deus, e ele sentiu que a obra era muito grande, que ele na limitação humana de ser uma pessoa, de ter se encarnado, assim, ter se tornado uma pessoa humana como nós, sentindo as nossas limitações, então ele sentia que a obra era muito grande. Então, quando nós pensamos juntos naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, nos objetivos da nossa intercessão, existem situações específicas, como a situação que Israel enfrenta, como essa decisão para fazer essa assembleia, esse concílio em Jerusalém esse ano, ano que vem, mas nossa visão, nosso propósito é muito grande, porque é o texto de Efésios 2 que Jesus, ele morreu, ele se deu em sacrifício para reconciliar o homem com Deus, mas nosso texto base do novo homem é que ele fez isso para tirar todas as barreiras, as inimizades, e para criar, pela sua morte, um novo homem. E isso especificamente se trata, né, no contexto lá e até hoje, nessa conexão entre judeus e gentios, mas nós vemos essas barreiras dentro das famílias, dentro das congregações, entre uma igreja e outra, entre uma etnia e outra, entre um país e outro, lá no Oriente Médio, toda essa situação de ódio, de culturas, de choques, de ideologias entre
judeus e árabes e iranianos e todos aqueles países lá, e que também temos no mundo inteiro. Nós temos essas dificuldades, essas barreiras. Então, o nosso pedido de oração, o nosso alvo, a nossa visão é muito, muito grande, é muito além daquilo que nós poderíamos até imaginar. Como que Deus, mesmo pensando em Deus, como que Deus vai fazer isso? Então, meu encargo hoje de manhã, que eu senti assim, pensando sobre essa reunião e como nós podemos orar melhor, como nós podemos cooperar com o Senhor de uma maneira melhor, eu pensei numa coisa que eu acho que todos nós temos ouvido em diversas ocasiões, eu resumiria mais ou menos da seguinte forma. Vamos ler mais uma vez esse pedido de oração. Jesus, aqui na terra, falando com os seus discípulos, dando a eles um pedido de oração. E a oração ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. A obra do novo homem, a união entre judeus e gentios, a rejeição, o desmantelamento dessa mentira de que a igreja substituiu Israel e criando essas barreiras e obstruindo aquilo que Deus quer fazer, tudo isso é muito grande, é muito além da nossa capacidade. É claro que é Deus que vai fazer isso, é o Espírito Santo, mas Deus sempre usa pessoas. Jesus estava vendo, na verdade, ele estava pensando ali naquele momento, claro que ele estava pensando em toda a humanidade, mas ali naquele momento com os discípulos, ele estava pensando no paizinho de Israel, daquela época. Muitas cidades, muitas multidões, muitas pessoas. E Jesus disse, não dá para uma pessoa ou para meia dúzia, isso é muito grande, então peçam ao Senhor que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, hoje eu estava, assim, lembrando desse texto e pensando em como aquilo que Deus quer fazer é tão grande, mas Ele vai usar você, Ele vai usar a mim, Ele vai usar um aqui, um ali, talvez pela oração, talvez por falar com alguém. Na verdade, a visão do que Deus quer fazer precisa entrar, precisa ser uma chama viva no nosso coração. O que nós vamos fazer? Às vezes a gente inverte a ordem, vamos fazer isso, vamos fazer um plano, vamos evangelizar o mundo todo. Eu admiro, tem pessoas em termos de missões que estão se organizando, como é que a gente vai alcançar todas as raças, as línguas, os povos do mundo inteiro, mas é uma obra muito grande e Deus sempre vai usar pessoas. Então, a frase que eu queria deixar com todos nós, até para a nossa oração agora, nós queremos orar por isso, orar pela conversão de Israel, orar pela conversão do nosso coração para o coração de Deus. Então, quando nós oramos, agora imagine os discípulos, de certa forma, esses discípulos que estavam com Jesus, que ouviram esse pedido de oração, de certa forma, eles já estavam se treinando, eles estavam se dedicando a vida. Mas a frase que eu gostaria de colocar é: quando você ora, quando você se coloca diante de Deus e deseja, o seu coração se torna um com o coração de Deus, e você começa a desejar, não tanto quanto Deus, mas o Espírito Santo, ele até geme, Romanos 8 fala, até geme com gemidos inexprimíveis de tanto que você quer aquilo que Deus quer, de tanto que você deseja que o reino de Deus venha, de tanto que você deseja que o coração de Deus seja satisfeito, de tanto que você quer que o Espírito Santo encontre em você alguém disposto a
se engajar. Mas como? Não sei. Se engajar, se colocando diante de Deus. Então, a frase é essa: você, eu, nós podemos ser o começo da resposta da própria oração. Quando você ora, tem muitos exemplos, muitas pessoas já experimentaram isso. Você sente o encargo de orar por uma pessoa que está passando muita necessidade, de repente Deus fala, vá você e ajude aquela pessoa. Vá você, talvez seja uma oferta, talvez seja uma visita, talvez seja alguma coisa. Quando você ora para que Deus envie trabalhadores para a seara, talvez Deus vai falar assim, vá você. Então, não é uma coisa humana, não estou falando sobre a gente inventar alguma coisa, mas estou dizendo que quando você ora, quando você se une com Deus, você muitas vezes se torna uma parte da resposta, porque você coloca a sua vida. E eu quero ler um outro versículo que está em Filipenses 2. Talvez eu vou usar um pouquinho diferente do contexto, mas eu queria também pegar essa simbologia que está aqui. Em Filipenses 2, versículo 17, Paulo ele está na prisão e ele tem esse grande encargo de levar os gentios para conhecer o Messias, mas como nós descobrimos em Romanos, ele deseja que o propósito de Deus se cumpra e ele entende que os gentios vão causar ciúmes nos judeus, então Deus quer os gentios, mas Deus quer os judeus também, então ele tem esse coração e ele se derrama, ele dá a própria vida e ele usa essa expressão, Filipenses 2,17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço de fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Então, o que é libação? Libação era o vinho que era derramado em cima de um sacrifício que eles ofereciam no templo de sacrifícios animais. Então, tinha o sacrifício representa Jesus, mas aqui também Paulo está usando, como Romanos 12, sim, nós nos oferecemos como sacrifício vivo, nós nos oferecemos a Deus, e Paulo está dizendo, vocês podem se oferecer como uma oferta a Deus, se oferecer a Deus, e Paulo está dizendo, eu talvez seja uma libação, derramando a minha vida sobre o sacrifício de vocês. O ponto que eu quero colocar quando nós oramos, são palavras, nós estamos dedicando, alguns, pelo menos aqui, nós estamos dedicando 2 horas do nosso tempo, das 9h30 às 11h30. É um tempo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Nós podemos oferecer mais, outros momentos, mas de repente é mais do que isso. Uma libação é a nossa própria vida. Então, quando nós oramos, que nós tenhamos essa disposição no nosso coração de dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita, que o Senhor alcance os judeus que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor quebre as barreiras entre judeus e gentios, que o Senhor opere lá em Israel, no Oriente Médio, todos esses povos, essa fervura de inimizades, de guerras, preparando, talvez já caminhando para uma consumação que as Escrituras já nos mostraram que vai acontecer, mas que nós possamos, de alguma maneira, dizer, eis-me aqui, como Isaías disse quando ele teve aquela visão em Isaías 6, ele não se sentia capaz, ele se sentia
impuro, mas ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu queria dizer que o Senhor, ele tem muita coisa para ser feita. Talvez perto de nós, talvez longe, talvez exija alguma coisa que nós não imaginamos, mas eu queria incentivar, exortar todos nós, que nós possamos nos oferecer a Deus como uma libação. Nós oramos, nós pedimos que o Senhor trabalhe, que o Senhor cumpra o seu propósito, mas mais do que pedir que o Senhor faça a obra, é realmente Ele que tem que fazer, mas que nós possamos oferecer a nossa própria vida. Reforçando, né, nós temos nosso encontro, nossa conferência anual, não será em novembro, o TJC2 não vai fazer uma conferência separada, vai ser junto com Em Cristos, dias 22, 23, 24 de agosto. Você tem até o dia 31 de julho desse mês para fazer sua inscrição. Então, não se esqueça de fazer. É muito importante a participação. Nós sentimos que é muito significativo. Nós estávamos esperando o Rabino Martin Waldman. Ainda pode acontecer, mas não parece muito provável nesse momento que ele conseguirá vir. Mas pela possibilidade, nós achávamos que ele vinha e Deus estava dirigindo nesse sentido. Então, o fato de fazermos uma conferência com judeus messiânicos, católicos, evangélicos, nós sentimos que isso assim, pelo menos aqui entre nós, é a primeira vez que estamos fazendo isso, e nós sentimos que é muito significativo, e acho que você não deve ficar de fora. E então nós estamos divulgando, nós já divulgamos essa semana, mas nós vamos continuar divulgando. Nós temos algumas linhas, né, que o senhor tem mostrado. Então, preste atenção nos avisos que vão chegar nos diversos grupos. Estamos enviando esses avisos para que você tenha uma ideia daquilo que o senhor tem preparado para nós. O irmão David Dawson, que ministrou conosco o ano passado, vai estar conosco. Nós esperamos ter a participação, a presença de outros irmãos messiânicos, né, nessa conferência, além de vários irmãos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e está faltando você. Se você não fez a sua inscrição, é importante, tá? Então, que Deus abençoe